No começo, quase desisti do meu casamento, mas hoje vejo como valeu a pena ter permanecido nesse matrimônio. Hoje acabou de fazer 14 anos que estamos juntos e não foi fácil até aqui, mas foi assim um aprendizado para mim e para ele. Escolher também estar junto, né? Porque ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos, viemos assim de familiares diferentes, né? Trazemos sempre defeitos, teorias e tantas outras coisas de outros lugares para se juntar e fazer ali dar certo. No começo foi bem difícil e por várias vezes eu pensei em desistir. Eu entendi que o casamento é construído, não é um milagre. O quanto a gente muda o olhar. Assim que a gente casou, né? A gente, os dois imaturos, né? Brigava por qualquer coisa. E eu ainda tinha, sei lá, não sei se toda pessoa é assim, toda adolescente é assim. A gente põe as coisas na cabeça, né? A gente imagina que o outro tá pensando uma coisa que a gente tem na cabeça, né? Quando a gente não tem, sabe, aquela maturidade, aquela que se torna difícil. E meu marido sempre foi assim, de querer pescar, festar demais, sair com as famílias. E isso a família dele sempre quis como prioridade para ele, né? Não pensava que agora ele tinha um casamento, que, né, tinha e tudo assim, mas é coisa assim que também era imaturo da parte dele fazer isso, né? Porque a gente tinha ali um casamento, tudo, mas com o passar do tempo e com meus filhos chegando, tudo, eu fui criando uma maturidade de ver também que, claro, dosando um pouco a ele, mostrando, ó, tá assim, conversando. Ele foi meio que dando uma parada, também teve uma questão também do nosso filho, né, que eu já tenho até um vídeo aqui falando sobre, de uma alergia muito grave que ele nasceu, né, então ali ele começou a ficar um pouco mais em casa, porque na minha outra filha, ela chorava muito também, ela veio com bastante questão ali também, mas ele não parou, ele continuou da mesma forma e ainda eu ficava muito mais abatida, muito pior, né? Mas como o meu segundo filho veio com essa questão, ele deu ali uma parada, porque era uma coisa muito mais grave, né? Claro, tudo tem uma questão, mas ali ele deu uma parada de sair, entendeu um pouco melhor. Então, tem fatos que leva a gente mudar um pouco na vida, né? Ou para melhor ou para pior, né? No caso dele foi para melhor, ficando ali um pouco mais com a família e me ajudando um pouco mais, né? E vendo também que não era por aí. Engraçado que eu percebi assim que ele tinha tanta disponibilidade. Gente, olha, as crianças brincando pra tá saindo, fazendo festa, chegando até tarde, muito tarde da noite. O que que eu pensei? Bom, se ele tem tanta disponibilidade para fazer isso, então o que que eu tenho que fazer? Aí meu irmão, ele assenta piso. O que que eu fiz? Eu falei, começa a rejuntar o piso pro meu irmão. No começo ele falou, não, eu não sei, porque ele tem muito disso, né? Eu não sei. Eu falei, não, mas claro que você não sabe, mas você vai aprender, né? E isso foi também ajudando ele ali a ter uma renda extra, a fazer outras coisas, porque eu falei, tem tanta disponibilidade para festar, então tem para trabalhar também, vamos pôr serviço aí para ele. E até hoje ele rejunta, porque tem gente que não adianta, tem muita energia. Então você tem que meio que ali pensar em algo positivo para a pessoa gastar energia. Meu marido é um desse, né? Meu filho saiu igualzinho. E eu tenho que pensar do mesmo jeito.
Faço a mesma coisa com meu filho. Vamos enxugar louça, vamos, sabe? E durante aquele tempo, né, que ele saía muito, eu pensava, bom, se ele sai muito, é porque ele não gosta de mim. E daí vem aqueles pensamentos, tudo, né, coisa que não tem nada a ver, né? E eu sempre fui assim, de querer buscar abrir minha cabeça. Bom, se a pessoa tá comigo é porque gosta, né? Claro, depois eu fui mudando. E eu não preciso estar atrás, eu não preciso estar viajando, eu não preciso ficar desconfiando. Claro, se um dia acontecer alguma coisa e eu saber, daí eu vou medir ali, achar as providências para aquilo. Mas até não provar o contrário, tudo bem. E algo também que foi bem importante foi eu meio que desabafar com uma tia minha. É até tia dele, mas ela falava assim, sabe, filha? Ela fala, gente, filha. Eu acredito, eu também sentia muito isso. Sempre a gente tem isso no casamento, né? E eu também pensava muito isso, de desistir, de largar do meu marido. E depois que os dias passam, eu pensava, ainda bem que eu não larguei. Ainda bem que eu continuei. Então, lá no começo do meu casamento, ela me falou isso. E sempre eu meio que levei esse pensamento. Quando eu tava ali, naquela raiva, querendo abandonar tudo, né? Jogar as malas dele pra fora. E eu pensava nisso que ela falava. Depois eu vou me arrepender. Depois eu vou pensar, ainda bem que eu não larguei, sabe? Então, muitas vezes a gente age no calor da emoção, naquele nervosismo e tudo, mas deixa passar aquela raiva. Depois você pensa direito. Isso eu acho que é o fundamental para qualquer casamento, sabe? Eu não quero dizer aqui que eu sou a melhor, que meu casamento é melhor. Eu só tô contando algo assim que eu vivi, que pode ajudar alguém. Não sei da minha vida depois, daqui anos, não sei. Mas até agora é isso que eu tô contando aqui, o que deu certo. E outra coisa também, né, que eu acho que a gente tem que se pensar. Nem tudo que se vivia no casamento do meu pai e da minha mãe, eu posso colocar hoje no meu casamento, né? Igual, minha mãe não permitia meu pai sair pra lugar nenhum, era só de igreja pra casa pra igreja, e trabalho, trabalho, trabalho. Se meu pai fosse até na casa da mãe dele, ela já ficava uma semana de mal. Essas coisas, sabe? Então, pra mim não funciona e não ia. E se eu tivesse batido o pé pra implantar isso no meu casamento, eu não teria mais casamento, nem sei se eu teria algum casamento na vida, né? Porque isso não funciona só pro meu pai. Então a gente tem que pensar o que tá plantado aqui na minha cabeça, que eu tô tentando implantar no meu casamento e já não funciona mais, e já não dá certo. E hoje eu penso, né? O que tem ele ir na casa da mãe dele? Não tem nada. O que tem ele comer na casa da mãe dele, né? Que tem mulher que não gosta. Eu já falo, por que não comeu? Tipo assim, né? E meu marido, por exemplo, vai pescar praticamente assim muito com meu sogro. E se eu quisesse impedir isso dele, faria sentido? Não faria, porque pra mim é muito melhor ele se dar bem com o pai dele do que não dar. Então são coisas assim que a gente muitas vezes traz lá do casamento dos nossos pais que não funciona pra ninguém hoje em dia, né? E tem que se pensar muito nisso. Outra coisa também, quando a gente é meio imaturo, lá no começo do casamento, ou até depois, a gente pensa muito que se a gente bater de frente, só bater de frente, vai mudar o outro, né? Ficar falando, xingando, brigando. No começo eu até tentei ir por esse caminho, né? Porque o que eu via lá na minha casa era por aí, né? Ficar de mal, nossa, como eu odeio essa parte de ficar de mal do outro, do filho, sei lá. Nossa, eu prometi pra mim mesmo que nunca eu iria ficar de mal do meu filho. Eu vivia isso muito na minha casa e eu trouxe um trauma muito grande, sabe? Nessa questão.
Então, eu também trouxe isso pro meu casamento. Nunca vou ficar de mal. Tá brigado, não gostou? Vamos conversar, vamos falar. Eu não consigo. Já me dá um aperto no coração. E olha, é horrível, né? A mudança do outro também depende da sua atitude, como você leva as coisas. E eu acredito que o único caminho é o amor, não na briga, não no desrespeito, até pro filho, né? Para educar um filho. Mas para mim deu certo, eu imagino, né? Até hoje, assim, a nossa família tem se transformado do que era para hoje. Muitas coisas aconteceu na nossa família e foi pelo amor, não pela briga, não pela dor. Eu acredito no caminho da conversa, do amor, do carinho. Muito forte isso na nossa família. Se você também está passando por alguma coisa, por uma fase difícil no teu casamento ou na tua família, deixa aqui, se você puder falar, né? Se você tiver abertura para falar, deixa aqui nos comentários, ou alguma ideia de vídeo, deixa o like e vê assim que casamento é igual a vida da gente mesmo, né? Tudo tem fase boa, tem fase mais ou menos, tem fase de paz, né? E respira, conversa, observa e não toma decisão precipitada no calor do nervosismo, no dia que aconteceu alguma coisa ali, espera passar, depois você pensa direito e toma alguma atitude se tiver que tomar, né? A paciência, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve. E com o amor também. Amor pelo outro, amor pela família, pelos filhos, né? Hoje eu olho para trás e penso, ainda bem que eu não desisti. Não desisti da minha família, não desisti. E é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve nesse canal, compartilha, manda lá no grupo da família, para quem você acha que vai gostar, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Até um próximo vídeo.